Existe algo acontecendo dentro da igreja que ninguém teve coragem de contar, e o que alguns pastores estão revelando sobre o Papa, o Anticristo e a possível queda da Igreja Católica, é simplesmente assustador. Fica comigo até o final, porque a última parte dessa profecia é a mais chocante de todas. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica se tornou a maior instituição cristã do planeta. Mas, segundo alguns pregadores evangélicos, por trás dessa grandeza existe um alerta gravado nas Escrituras. Eles afirmam que, antes do fim dos tempos, surgiria uma figura poderosa, carismática, respeitada globalmente, alguém capaz de unir religiões e nações. E segundo essas interpretações, essa figura poderia surgir de dentro da maior estrutura religiosa do mundo. Mas por quê? De onde veio essa ideia? E o que isso tem a ver com o Papa? Você vai entender passo a passo. Pouca gente conhece isso, mas lá na Reforma Protestante, teólogos começaram a ler o livro de Daniel e o Apocalipse de um jeito diferente. Eles passaram a ver a profecias que falavam de uma grande prostituta sentada sobre muitas águas, um líder religioso que enganaria multidões, uma perseguição espiritual disfarçada de paz. E muitos afirmam: isso descreve uma instituição religiosa mundial, não um governo político. É aí que a teoria se conecta com Roma. É aqui que tudo começa a ficar tenso. Mas ainda não é a parte mais chocante. Segundo essas interpretações evangélicas, o Anticristo não seria um ditador cruel no início. Não. Ele seria amado, admirado, visto como pacificador, capaz de unir religiões brigadas há séculos. A pergunta é: quem hoje já possui essa influência? E aqui entra o ponto polêmico. Alguns pastores afirmam: o líder máximo da Igreja Católica é, hoje, a única figura religiosa com alcance verdadeiramente global. Eles dizem que isso seria um possível sinal. Eles dizem que isso já estava profetizado. Eles dizem que isso explica muito do que está acontecendo agora. Mas falta a peça mais importante do quebra-cabeça. Dentro da visão evangélica, antes da volta de Cristo acontecerá uma grande apostasia, uma queda espiritual mundial. E segundo essa leitura teológica, ela não começaria no mundo, mas dentro da religião. Sim, dentro da própria fé cristã. Explicam que doutrinas se suavizariam, verdades seriam relativizadas, igrejas tentariam agradar ao mundo, o certo e o errado seriam reescritos. E muitos afirmam que uma grande instituição lideraria essa mudança. Essa é a parte que preocupa pregadores. Porque, para eles, já é possível ver sinais acontecendo. Mas ainda falta o trecho da profecia que te prometi revelar no final. Alguns estudiosos evangélicos apontam uma passagem do Apocalipse que fala de uma liderança espiritual que domina povos e nações. Uma figura vestida de títulos e honra. Alguém visto como representante de Deus na terra. E dizem: somente uma instituição se encaixa nessa descrição. Para eles, a queda da Igreja Católica seria o momento em que uma liderança espiritual assumiria um papel nunca visto antes. Se uniria a autoridades políticas. E abriria o caminho para o governo final do Anticristo. Até agora, você viu as interpretações. Mas não viu a parte mais profunda, a parte que quase ninguém fala publicamente. Ela começa exatamente agora. Segundo essas linhas de interpretação evangélicas, o verdadeiro sinal do fim dos tempos não é o Papa, não é Roma e não é nenhuma instituição específica. O verdadeiro sinal seria o momento em que o mundo inteiro olhar para um único líder religioso e o enxergar como a única esperança da paz mundial. Eles afirmam: quando a fé se tornar global, unificada e centralizada. Quando religião e política caminharem juntas. Quando o mundo amar o líder religioso mais do que a própria palavra. Então o cenário estará completo. E muitos desses pastores dizem que isso já começou. E agora que você viu tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta direta. Estamos realmente assistindo ao cumprimento dessas profecias diante dos nossos olhos? Ou tudo isso é apenas interpretação humana, amplificada por medo e especulação? O que você acredita? Você acha que estamos vivendo os sinais do fim? Você acredita que o Anticristo já está entre nós? Ou tudo isso é apenas teoria religiosa? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião pode virar o próximo vídeo. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Se inscreve e ativa o sininho para acompanhar os próximos capítulos dessa investigação. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Se este vídeo abriu seus olhos, o próximo vai te deixar sem palavras.